Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo, caríssimos estudantes. Satisfação encontrar vocês aqui para mais uma aula aí de educação física. Isso mesmo, isso mesmo. Estou muito feliz aí com os envios. Quero te agradecer, caríssimo estudante, quero te agradecer, caríssimo estudante, pela tua participação, pelas práticas que vocês estão realizando e ainda as outras práticas que eu sei que vocês têm vivenciado aí, esportivas, né? Envolvendo a comunidade, envolvendo os familiares, eu estou muito feliz. Professora Iris, né? Te chamo aí para o nosso componente. Vamos lá então? Dá uma olhada nessa aula de hoje, aula de número 8, exatamente. Olha lá o que nós temos nessa aula de número 8, é uma aula novíssima aí, né? E nela, prof, e caríssimos estudantes, iremos falar aí sobre o doping e o uso de anabolizante nas práticas corporais. Doping, prof, o que é isso? O que tem a ver? Essa imagem que você colocou aí, dois bonequinhos representando duas pessoas fazendo uma prática esportiva, mas eles estão com uns comprimidos, umas cápsulas. O que quer dizer isso? Pois é, vamos conversar nessa nossa aula sobre isso. Para isso, olha só as temáticas. Vem aqui comigo que eu quero entrar nesse slide aqui. Olha só, nós vamos trabalhar algumas temáticas, subtemáticas, aliás, muito importantes aí dentro dessa perspectiva aí do doping. E quais são elas, né? Então tem aí algumas consequências importantes para você saber, caríssimo estudante, que vão afetar aí a saúde, né? A utilização aí, a realização, o uso, né, a frequência aí da questão do doping. Outro ponto importante dentro dessa temática é falar sobre ética e fair play. Você já ouviu essas duas expressões? Sim ou não? Você sabe o que é fair play? Sabe, por exemplo, quando você está participando aí de um jogo, de uma prática esportiva, de uma recreação, de uma brincadeira e de um determinado momento, numa correria, numa brincadeira, num jogo, algum colega cai? E aí você para o jogo, estende a mão para esse seu colega, ajuda, pergunta se ele está bem. Isso faz parte também da questão do fair play. É uma palavra aí, né, em inglês, mas a gente está falando de um jogo limpo. Atitudes como essas entram dentro do fair play, ok? Muito bem. Outro ponto importante para colocar é sobre as regras e a legislação antidoping, né? Contrária aí a esse doping, esse uso de alguns medicamentos, esse uso aí de algumas substâncias aí que vão me dar vantagem. A gente vai conversar sobre isso na nossa aula de hoje, ok? Muito bem. Outro ponto importante são as alternativas saudáveis. Prof, então quer dizer que eu não preciso aí me dopar, né? Preciso aí utilizar algumas substâncias que são ilícitas para ter vantagem? Eu posso usar outros meios? Com certeza, caríssimo estudante. E aí tem inserção aí de práticas saudáveis, né, de uma boa alimentação, mas já eu te conto. Calma que já eu te conto. Outro ponto importante é sobre essa pressão social e psicológica que muitas vezes os atletas, né, eles sentem sobre si aí, ok? E para finalizar, a educação e a prevenção é sempre uma boa, né? Então é disso que a Prof. Iris vai conversar com vocês aqui hoje. Então já peguem caderno e caneta, façam suas anotações, busquem outras pesquisas para complementar essa aula. Tem um material no final que eu vou falar para vocês, então é importante que vocês olhem, compartilhem com seus familiares, com os amigos, tragam novas discussões, tá? Educação física é muito conhecimento, não é só jogar bola, é muito mais, é entender esse jogar bola, é entender como realizar um exercício físico, é entender o que tem por trás. Então, vamos lá comigo? Me acompanhe então. Olha só, e aí vocês estão inseridos dentro de uma habilidade para essa aula. Qual é essa habilidade, prof? Então é preciso, caríssimo estudante e professores, se posicionar criticamente diante de diversas visões aí de mundo que estão presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta os seus contextos de produção e de circulação também. Vamos afunilar mais um pouquinho? Olha só.
Vamos então para o objetivo dessa aprendizagem. O nosso objetivo principal aqui será estudar e discutir aspectos conceituais, os tipos, os efeitos e os riscos que são associados ao doping no esporte e ao uso de anabolizantes nas práticas corporais. Ah, Prof. Iris, agora eu estou entendendo do que você está falando. Tá me dando uma curiosidade. Que bom, caríssimo estudante, fico feliz por isso. Bem como o impacto do consumo na vida social, na vida profissional e também na sua saúde. Certo, caríssimo estudante? Muito bem. Então vem comigo aqui na primeira subtemática. E nessa primeira subtemática eu falo aqui sobre, já começo logo falando sobre consequências para a nossa saúde. Que o exercício físico, ele é bom, a gente já sabe, né? Como eu já falei, a gente tem que também ter a questão do bom senso nesse quantitativo de exercício físico. Só que, por exemplo, algumas pessoas, algumas pressões externas, os atletas eles sofrem, né? E aí eles acabam buscando alguns meios, tá? De tentar ter uma vantagem, essa é a palavra, vantagem aí nas suas práticas corporais, ok? Então, vamos entender primeiro o que é esse doping. Doping, ele se refere ao uso de substâncias proibidas, tá? Proibidas ou métodos proibidos para melhorar artificialmente o desempenho atlético, tá? O desempenho atlético. E aí, eu já te adianto que tem alguns pontos, algumas consequências da utilização desse doping. No caso dos homens, dos rapazes, pode acontecer uma atrofia muscular, pode causar infertilidade, pode trazer uma impotência, pode ter o crescimento dos seios. Percebam que há uma modificação muito grande aí corporalmente, tá? Nas mulheres, pode acontecer de uma voz mais grossa, pode acontecer a infertilidade também, pode ter excessos de pelos, pode ter aí uma mudança aí nos ciclos menstruais, né? Então, pode trazer essa irregularidade, certo? Então, você já entende que quando eu falo da utilização de substâncias que são tidas como proibidas, ou alguns métodos proibidos, eu estou me referindo ao doping, certo? Muito bem, anota isso aí que é importante. E aí, como eu já mencionei para vocês, existem alguns pontos, né, negativos com relação à utilização aí desse doping. Pode trazer uma calvície, um acidente vascular cerebral, pode principalmente sobrecarregar aí o fígado, trazer danos para o fígado. Pode ter aí um efeito drástico aí no coração, pode trazer um ataque cardíaco, pode promover aí um câncer, uma artrite, rupturas nos tendões, promover aí uma trombose, acromegalia, uma afinidade aí de doenças ou de problemas de saúde podem ser causados aí pela utilização aí dessas substâncias, tá? Essas substâncias, a gente está falando aí de esteroides, de anabolizantes, de hormônios de crescimento, de estimulantes diuréticos, de narcóticos, de agentes que vão mascarar. Por que você está falando isso, Prof. Iris? Eu vou entrar aqui nesse slide, tá? Por que fala que é mascarar? Então, vamos supor que você é um atleta aí de alto nível, tá? Vamos dizer que você seja um nadador. E aí você está tendo aí todos os dias microlesões, microfissuras, né, microrompimentos aí musculares, e você está sentindo muitas dores, muitos incômodos, e por conta disso, o seu desempenho aí na sua natação, na sua prática esportiva, a exemplo, você está buscando aí outros meios através de alguns medicamentos, de alguns narcóticos, de alguns esteroides, de alguns anabolizantes, né? Para reduzir essa tua sensação de mal-estar e de incômodo, para você potencializar
esse teu nado. Tá entendendo o raciocínio? E aí, no caso, você vai e busca aí algumas substâncias no meio clandestino para tentar minimizar esses incômodos e ser mais habilidoso, mais competente nessas tuas práticas. Tem um desempenho além do normal, né? Principalmente quando a gente fala aí de práticas em que o tempo, né, ou às vezes os segundos, os milésimos de segundos vão contar muito, então eu não posso perder tempo de forma nenhuma. E aí a gente tem algumas instituições a nível mundial e nacionais que abobinam aí a utilização de algum desses tipos de substâncias porque vai dar uma vantagem para você e uma desvantagem para o outro, que também realiza aquele mesmo tipo de prova, aquele mesmo tipo de prática corporal aí de alto desempenho e especial, tá? Então é disso que a Prof. Iris está falando. Que mais, prof? Olha só, então esses anabolizantes, eu vou pedir para o meu diretor abrir para você acompanhar aqui esse slide. Olha só, então esses anabolizantes também são conhecidos como esteroides, né? Anabolizantes andrógenos, que aí você pode ver, por exemplo, as siglas EAAS, que são substâncias aí que são sintéticas, né? Elas são manipuladas aí em laboratório, relacionadas aí ao hormônio masculino testosterona. Dá uma olhada nesse slide aqui, olha só. Utilizando aí por atletas na busca de uma vantagem competitiva. Então a palavra que fica aí, a expressão que fica muito relacionada a essa temática é vantagem competitiva. Eu ser melhor, né, na prática a qual eu realizo, sem perder tempo e sem me sentir aí que está sobrecarregando o meu organismo. Mas a gente já sabe que existem alguns danos, tá? Especialmente nos esportes que valorizam a força, tá? E valorizam também a aparência física. Então veja como essas substâncias elas vão interferir aí nesse teu desempenho, tá bom? Muito bem. Olha só esse slide. O uso prolongado aí dos esteroides, dos anabolizantes, eles podem vir a causar aí danos muito graves, que eu até mencionei anteriormente com você, no fígado. Eles podem aumentar esse risco aí de doenças cardíacas, ele pode também desequilibrar totalmente aí os hormônios dessa pessoa, desse indivíduo, os hormônios naturais, e podem trazer problemas psicológicos, né? Porque eu tenho ali a missão de sempre ganhar, de sempre estar na frente, de ser o melhor dentro da minha área esportiva, dentro das minhas práticas corporais aí, e isso pode trazer uma espécie de uma agressividade e também uma depressão. Isso a gente percebe em várias literaturas, tá bom? Posso ter aí, de novo, reforçando, danos ao fígado e aos rins, posso ter problemas de distúrbios hormonais e problemas cardiovasculares, posso ainda ter danos aos tecidos musculares, tá? E posso ainda ter acne severa, pode acontecer a infertilidade, entre tantas outras malefícios aí que são presentes aí com essa prática, essa utilização, tá? Muito bem, caríssimo estudante. Um ponto importante com relação a esses anabólicos, eles pertencem à classe dos corticosteroides, tá? Que são sintéticos. E aí, ela é aí utilizada como um potente anti-inflamatório. Do que você está falando, prof? Eu estou falando aí de um exemplo em específico, que é o dexametasona, tá? Então, é um exemplo, tá? Que vai entrar dentro desse grupo aí dessas substâncias. Então, ele age aí como um potente anti-inflamatório, ok? Imunossupressor, e ele é capaz principalmente de reduzir aí, e de suprimir as respostas do sistema imunológico. Então eu posso aí aparentar estar muito melhor do que normalmente eu estou, certo? Passando aqui para esse outro ponto, vou pedir aqui para ampliar esse slide para você ver mais de pertinho. Então esse dexametasona que eu trouxe para você aqui como exemplo,
ele traz o que aí de consequência, prof? O que eu tenho de vantagem nele? Eu posso ter aí a melhora do meu desempenho, lembrando que é um dos exemplos dessas substâncias, tá? Eu posso mascarar essas lesões, essas microlesões que eu posso ter. Eu posso ter aí a redução do peso, eu posso ter a redução do estresse também. Porque a gente sabe que essas práticas de alta performance, né? Elas exigem muito do nosso corpo, exigem muito do nosso psicológico, né? Atletas, quando vêm a utilizar essas doses, né, de forma indiscriminada, eles podem aí terem estarem no seu organismo essa substância de forma que ela seja muito dopante, né? Esse excesso, essa não prescrição médica, e aí não está regulamentado, e aí entra dentro desse consenso do doping. Então é importante a gente reconhecer que todas as substâncias, depois vocês vão ver no material, que elas podem trazer alguns benefícios que são temporários, mas também elas podem trazer riscos e danos aí à saúde, tá? E quem sabe pode até ter o risco de morte, certo? Entre essas consequências ainda, com relação ao uso desse doping, desses anabolizantes, que podem durar aí por muito tempo e podem ser graves, a gente tem que ressaltar que a morte, né, essa sobrecarga aí no organismo, ela pode ser aí inevitável, tá? Então tem que ter muita cautela, tem que ter muito conhecimento, tem que estar sempre dentro da lei, né? Se você for estudar um pouco mais sobre como que funcionam os treinamentos de alta performance, o tempo todo estar ali acompanhando toda a regulamentação esportiva, toda a lei vigente, certo? Um outro ponto aqui que eu reforço para você é sobre a ética e o fair play, tá? Então, quando eu falo, eu me coloco no lugar do outro na prática do jogo, quando eu tenho esse lado mais sensível, né, mais humano, humanizado nas minhas práticas e tenho esse entendimento, eu me torno um atleta, eu me torno uma pessoa, um praticante, um ser humano melhor, tá? Então a gente tem que também ter essa consciência, tem que também ter esse cuidado, essa cautela, isso não só no esporte, que a gente traz para as aulas de educação física, mas para o nosso dia a dia, né, nas nossas ações. E aí quando eu falei para vocês aí dessas práticas, eu já falei que o ponto-chave aqui da utilização dessas substâncias é a questão da vantagem competitiva, estar sempre na frente no meu melhor, certo? Mas isso tem que ter um cuidado muito grande, porque isso não faz parte aí dessa ética e não faz parte aí desse fair play. Por quê, prof? Porque o fair play, ele é um princípio que é fundamental no esporte. Ele preconiza a competição, mas ele preconiza uma competição justa, honesta e respeitosa, certo? Então, as possibilidades que eu tenho, você também vai ter aí numa prática. Vamos pensar aí em práticas de atletismo, em práticas aí, por exemplo, como a corrida, né? Se eu tomo uma substância para eu ficar à frente, eu estou não só desmerecendo as outras pessoas, mas também estou prejudicando o meu organismo, prejudicando aí a minha saúde, tá? E aí já existem leis, existem aí organizações que estão sempre acompanhando, sempre batendo de frente nesses pontos. O uso do doping, dos anabolizantes, ele vai contra todo esse princípio que eu falei para vocês aí do fair play, tá? Porque é uma vantagem que é injusta, né, gente? É uma vantagem injusta sobre os outros atletas que competem aí de forma limpa. Então, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer vencer na vida, né? Independente aí se eu estou numa prática esportiva ou não. Só que quando a gente fala de doping, a gente está falando que ele vai sugar a tua credibilidade, a tua integridade em relação aí ao esporte. Ele vai manchar
a tua confiança com o público, com os espectadores, com as pessoas que torcem por você e com as pessoas que competem com você também. Então não é justo, não é correto. Outro ponto, e aí eu já adiantei um pouquinho aqui com vocês algumas coisinhas, é que existem regras e existe legislação para acompanhar isso, tá? E aí, entre essas organizações esportivas, elas vão regulamentar aí regras, né, trazer regulamentos antidoping para trazer essa integridade, para que seja justo, né, para todo mundo e para proteger principalmente a saúde aí dos atletas, a saúde de todos, tá? Independente aí das práticas esportivas. Então, eu tenho organizações aí internacionais e nacionais que vão desempenhar esse papel, tá? Para poder fazer funcionar a coisa. Né? Então vão trazer integridade, vão proteger a saúde dos atletas. E aí eu tenho alguns órgãos. Por exemplo, que órgãos são esses, Profires? E aí eu vou entrar aqui contigo para te falar. Já falei que tem várias instituições aí nacionais e internacionais. Então eu tenho a presença aí da Agência Mundial de Antidoping, conhecida como WADA, né? Ou WADA. Eu tenho também a presença do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Eu tenho uma presença aí das federações internacionais, IFS. Eu tenho também a presença dos comitês nacionais antidoping, o NADOS. E tenho também as federações aí esportivas nacionais, NFS, né? Então essas instituições elas vão garantir que esses atletas não se utilizem de substâncias, aí anabolizantes, esteroides, enfim, para terem uma vantagem em relação aos outros competidores da sua prática, certo? E aí, a gente tem, por exemplo, aqui, que lembrar que no Brasil tem diversas instituições, mas aí eu reforço para você aqui a presença e a participação do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Nós temos o ABCD, que é a autoridade brasileira, tá, de controle de dosagens aí também. Então ela vai estar sempre observando, fazendo testes, acompanhando, né, a saúde de cada atleta para ver se não está boicotando aí alguma coisa para tentar ganhar essa vantagem competitiva, certo? E aí esse trabalho da WADA, né, que é a nível internacional, ele permeia por todos os países aí que competem aí nas suas práticas olímpicas, certo? Então eles vão garantir aí esse trabalho. Então ela é responsável por coordenar esses esforços antidoping a nível global, como também estabelecer um código mundial antidoping, que vai servir como referência para políticas antidoping em todo o mundo. Por isso que vocês viram lá aquele mapinha, certo? Já no Brasil, a gente tem aí a utilização aí do Código Mundial Antidoping, certo? E esse código ele vai incorporar as listas de substâncias que são proibidas e os protocolos para testagem aí da WADA e das suas políticas nacionais. Então percebo que existem instituições que estão de fato acompanhando, fazendo testagens aí, acompanhamentos médicos, né? Alguns antes, outros depois aí da prática para ver os níveis aí de algumas substâncias ou a existência de algumas substâncias no corpo aí do atleta, certo? Muito bem. É interessante que se você der uma pesquisada aí na internet, você vai encontrar que a partir de julho, todos os medicamentos que contenham aí determinadas substâncias que são proibidas aí a nível nacional pelo Código Mundial de Antidopagem, eles deverão trazer obrigatoriamente um alerta aí no seu rótulo. Então, pegou lá o frasco, vai lá, tá explícito lá essa identificação, essa referência aí. Então, nas bulas, nos materiais que são destinados à propaganda e à publicidade. E aí tem acompanhamento aí também brasileiro em relação a isso, né? Esse controle antidoping. Então, existe já a lei que é sancionada
para evitar até mesmo essa dopagem aí acidental, que pode acontecer, né, gente? Às vezes, dá um exemplo bem grosso, você toma um comprimido e ele tem lá uma composição química que você não poderia ingerir, aí quando você vai fazer uma testagem, né, nessa prática esportiva, e aí tá lá na corrente sanguínea, e aí de certa forma vai te dar uma vantagem, e aí eles proíbem, e aí eles recorrem, e aí vai dar uma certa confusão, né? Então, tem que ter todo um acompanhamento médico, todo um acompanhamento aí de uma equipe da prática esportiva desse atleta para poder não ingerir, né? Não ter acesso aí ou utilizar certos tipos de substâncias, ok? E nisso também nós temos diversos atletas aí brasileiros que estão sujeitos a diversos tipos de antidoping aí que são regulares. Então, essa organização aí, no caso da ABCD, ela vai desempenhar um papel que é muito fundamental, é importante, porque ela vai coordenar iniciativas e vai trabalhar aí também em conjunto com todas as federações esportivas do Comitê Olímpico, tá? No caso aqui, o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, todos esses esportistas que a gente vê aí nas Olimpíadas, nas práticas a nível nacional e internacional, principalmente, eles vão sempre passar por essas testagens antidoping, né? Vai verificar aí na sua corrente sanguínea, vai verificar aí nessas testagens médicas se há aí algum tipo de algum componente, alguma substância que está lhe trazendo alguma vantagem competitiva, certo? Muito bem. E a legislação brasileira, ela é muito rigorosa, então ela vai prever sanções, ela vai cobrar, né, vai trazer aí penalidades que vão ter que ser aí corrigidas, o atleta vai ter que arcar com a responsabilidade se caso aí ele tiver violado alguma dessas leis, tá? Isso para quê, prof? Para poder garantir uma competição limpa, uma competição justa, um verdadeiro fair play. É a questão de ética também, né, gente? Então é preciso ter muita transparência, é preciso ter muita justiça aí nessas práticas corporais. E aí existem muitas alternativas que podem ser implementadas, podem ser atribuídas. Uma delas está relacionada aí com a alimentação saudável, né? Quando a gente fala de exercício físico de uma maneira assim bem geralzona, a gente fala aí de boas noites de sono, a gente fala de prática de exercício regular, exercício físico regular, e não é diferente aqui para os atletas, só que eles já estão num nível muito mais elevado do que as pessoas comuns, né? Assim como nós, tá? E aí eu trago aqui algumas ideias para vocês. Então, entre essas alternativas, né, de uso aí do doping e dos anabolizantes aí, os atletas eles podem adotar práticas para poder melhorar ainda mais o seu desempenho, as suas práticas, de forma que seja seguro até mesmo, principalmente para ele, e que seja ético. Essas são as palavras: ética, né, bom desempenho, boa forma, ok? Muito bem. E aí, como eu já mencionei para vocês anteriormente, entra aqui a questão da alimentação saudável, da alimentação balanceada, e aí tem a participação aí de diversos profissionais. Quando a gente fala de atletas de alto nível, a gente está falando aí de uma equipe que acompanha esse atleta para que ele tenha a melhor performance, né? Que ele use a sua aptidão física em alto e bom som, né? E aí é importante que ele tenha uma alimentação equilibrada, que ele tenha aí um treinamento que seja adequado, que ele tenha um bom descanso, que seja suficiente para esse corpo regenerar suas forças e as suas estruturas, e vai se utilizar aí de suplementos específicos que são direcionados por nutricionistas, por médicos do esporte, tá? Que vão trazer como uma alternativa saudável para que ele possa se utilizar e que não vá de frente aí com relação ao doping, certo? Muito bem.
Quando a gente fala aí de alguns desses anabolizantes, desses esteroides, a gente pode perceber aí alguns benefícios que estão incluídos. Como, por exemplo, o que, né, Profires? Então, eu posso ter aí o aumento dessa massa muscular. Então, vamos pensar aí, por exemplo, num atleta que tenha que trabalhar aí halterofilismo, que trabalha com levantamento de peso, e aí ele precisa de uma estrutura, de uma massa muscular muito bem definida, muito bem estruturada, né? Esse é um dos benefícios que pode vir aí por conta dos anabolizantes. Pode também vir aí uma recuperação mais rápida, né? Lembra que eu falei que podem acontecer microlesões ou até lesões maiores? Então, essa recuperação desse meu corpo, dessas minhas estruturas físicas, elas podem acontecer mais rápido. Eu também posso ter a redução da gordura corporal. Alguns esportes, algumas práticas aí, elas exigem que você mantenha o seu peso ou que você tenha uma massa corporal um pouco menor. E aí, isso pode ser um dos benefícios. E aí se justifica o porquê que alguns atletas acabam se utilizando dessa vertente aí do doping, tá? Então é isso. Então é importante que eu ressalte aqui para você que o uso dos anabolizantes sem a supervisão médica, sem a prescrição médica, é uma forma ilegal, tá? E aí pode causar uma série de efeitos colaterais que vão ser com certeza prejudiciais à saúde a curto, a médio e a longo prazo e que são considerados sim doping, tá? E são proibidos aí pelas regulamentações esportivas, tá? Pelas organizações esportivas. A gente sabe também, gente, que quando a gente acompanha muito a questão das mídias, que muitos atletas, né, muitas pessoas aí de um modo geral, quando eles querem ter essa vantagem esportiva, na realidade é porque eles sofrem, muitas das vezes, uma pressão social, uma pressão psicológica, eu tenho que vencer, eu tenho que ser o melhor na minha categoria. Então essa pressão interna aqui, ela vai influenciar a utilização desses tipos de substância, certo? E aí a gente percebe que muitos deles enfrentam aí essas pressões, tá? E buscam aí ter o sucesso a qualquer custo, a qualquer maneira, e começam a utilizar, fazerem aí, considerar o uso do doping, tá? Como, por exemplo, os anabolizantes, os esteroides, alguma solução no corpo que haja muito rápido e que muitas vezes nem são para seres humanos, né? São para animais, para tentar chegar num objetivo X, né? As loucuras que a cabeça da gente muitas vezes pode levar, né? Então o ser humano ele é muito falho nesse sentido, para tentar solucionar, encontrar uma melhora aí que seja muito rápida no seu desempenho. E aí acaba caindo aí nesse problema, nessa situação. E aí é importante ressaltar para você, caríssimo estudante, que é preciso, além de dentro dessa equipe aí multifuncional acompanhando esse atleta, é preciso que haja um apoio psicológico, um apoio emocional muito grande desses atletas. Para quê, prof? Para poder desempenhar esse papel, as habilidades esportivas, as habilidades físicas, motoras, né? E resistir a essas pressões aí que esse atleta sofre. E aí, nisso tudo, a gente sabe que muitas vezes o ponto-chave, o alvo disso tudo, olha só, o alvo disso tudo é essa pressão, tá? Essas pressões psicológicas que os atletas têm nesse sentido. Mas, prof, são só atletas que fazem uso dessa substância? Hoje em dia, não mais. Né? A gente sabe que tem muitas outras pessoas que não são atletas de alto nível, mas que fazem uso, e aí depois de um tempo você percebe aí corpos totalmente modificados, alterados aí. Você vê aí aquelas coisas grosseiras, né, no corpo humano, que você olha e fala, não, isso daí não é natural, tá muito superficial, tá muito estranho, né? Então, quando você vê isso, possivelmente a pessoa tá fazendo uso de algum tipo de dopagem, né?
se for fazer uma testagem, com certeza vai ter ali algumas substâncias que são ilícitas, que são proibidas, né, pelas organizações esportivas e que estão interferindo e modificando aí o corpo dessa pessoa. Já falei que podem alterar significativamente o funcionamento dos rins, do fígado, do coração, questão de queda de cabelo, aumento de pelo, alteração na voz, né? Então tem uma gama aí de malefícios que estão acompanhados. E aí eu vou abrir agora esse slide para você acompanhar. Olha só, esse próximo slide. Existe aí prevenção e educação para isso. Como que eu faço isso, né, Prof. Iris? Então, olha só. Programas de educação e de doping vão sempre abordar aí os riscos e as consequências dessas substâncias que são proibidas. Para quê, prof? Para poder promover e conscientizar as pessoas da não utilização dessas substâncias. Levar em conta os valores pessoais, levar em conta os valores éticos, levar em conta aí essa orientação sobre o consumo e tentar resistir a essa pressão. Ok? Muito bem. Então, a educação, ela vem principalmente para prevenir, né? Trazer essa prevenção e trazer ferramentas que são essenciais na luta contra o doping e o uso desses anabolizantes, certo? Então, o doping e o uso desses anabolizantes, eles vão o quê, prof? Eles vão representar uma ameaça. Para quem? Para você que faz uso, para a pessoa que faz uso, para o atleta que faz uso, tá? Eles vão prejudicar a saúde física, a saúde mental, a saúde social de todos os praticantes aí de atividades físicas corporais, tá? Eles demonstram a questão de uma necessidade urgente, mas tem que ser urgente a questão de saúde, né, gente? A gente tem que colocar muita questão da prevenção, da educação, dessas intervenções aí, para que elas sejam eficazes para minar esses impactos aí que são adversos. E aí, nessa pegada, caríssimo estudante, dessa aula de hoje, isso aqui foi uma pincelada, né? Um início aí para provocar a sua curiosidade. Eu sei que você vai procurar mais sobre isso, principalmente aqueles alunos que têm aquela curiosidade de como ter um melhor desempenho aí nas suas práticas corporais, na academia, no judô, no taekwondo, na natação, mas nada de doping, tá? Nada de utilização de esteroides, nada de utilização de suplementação aí que vai prejudicar a sua saúde, nada de utilização de anabolizante, gente, tá? Então fica essa consciência, existem muitas campanhas, existe aí muito trabalho sendo feito e realizado aí em relação à educação de todos, tá? E aí nessa proposta, a gente entra agora no momento do nosso exercite-se mais e mais, né? E aí no momento de hoje, a pausa hoje dos 5 minutinhos da nossa aula, trago uma proposta para que você faça um quiz relâmpago. Um quiz relâmpago, prof? E aí nesse quiz rápido, você vai elaborar algumas perguntinhas bem rápidas, com base no que você viu, no que você ficou com dúvidas aqui na aula, e você vai listar. Listou? Você vai fazer essa listagem relacionada aí ao doping, relacionada aos anabolizantes, e vocês vão poder fazer uma troca de perguntas entre os colegas de sala. O professor pode também fazer essas perguntas, dividir em duas equipes, separar meninos de meninas, moças de rapazes, para responder perguntas. E aí você pode utilizar aí, por exemplo, cartões coloridos, o verde para o verdadeiro, o vermelho para o falso, né, aquele que está errado. E aí você podem ter perguntas, um quiz bem rápido, com perguntas tipo, o uso do anabolizante. Eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui para você acompanhar mais de perto. O uso do anabolizante, isso aqui são sugestões, tá, de perguntas. O uso do anabolizantes, eles podem aumentar o risco de doenças cardíacas? É verdadeiro ou falso? E aí você pode subir a plaquinha. 2. O doping pode causar danos ao fígado e aos rins? Essa daqui a gente já respondeu, né, gente? Claro, prof, com certeza. 3. O uso de anabolizantes pode levar a acne severa e outros problemas de pele? Eu trouxe lá alguns malefícios para vocês, né? Vocês lembram? 4.
O doping pode aumentar o risco de lesões musculares e tendinosas? Então pode afetar aí as estruturas musculares, os meus tendões, os meus ligamentos? Será que pode? Pois é. 5. O uso de anabolizantes pode causar alterações no humor, no comportamento, conhecidas como raiva de esteroides? Será, prof? Você vai me dizer se é verdadeiro ou se é falso. 6. O doping pode levar à dependência psicológica, fazendo com que os atletas se tornem viciados em substâncias melhoradas de desempenho? Então, é nessa perspectiva, e vem aqui comigo, é nessa perspectiva que eu quero que você faça aí esse quiz. E aí depois me conta qual foram as dúvidas, as principais dúvidas e as principais discussões que vocês tiveram em torno dessa temática. É só para aguçar mais ainda a curiosidade, tá bom? Daqui a pouco a gente vai revisar essa aula aí e, na sequência, fazer a correção dos exercícios, tá bom? Então, te aguardo, hein? Tchau, tchau!